Boa tarde, pessoal. Aqui quem fala é o professor Alain Murilo e hoje a gente vai estar dando início à aula da semana número 7 do nosso componente curricular Água Solvente Universal, itinerário turma D. Por gentileza, peço que peguem seus diários de bordo para que a gente possa dar início e vamos começar. Hoje o tema da aula vai ser basicamente o tema que a gente está estudando, o enfoque, né, da nossa matéria, que é justamente essa resposta. A gente vai estar dando uma aprofundada hoje nessa pergunta que a gente vem fazendo desde o início do nosso, da nossa disciplina. Seria a água então um solvente universal? Hoje a gente vai estar dando uma avaliada em alguns aspectos das propriedades da água para saber responder essa questão. Mas para isso a gente precisa voltar lá atrás, né, com conceitos da parte de química que a gente pode vir a ter aprendido nos anos anteriores, alguma coisa também que a gente já venha ter visto em ciências. E vamos falar primeiro a respeito de três coisas que são primordiais para entendimento desse papel da água, que são as soluções, soluto e solvente. Então vamos começar falando a respeito de soluções, que o que seriam, né, soluções de acordo com o estudo da química. Elas são misturas de dispersões homogêneas. A sua formação depende de dois constituintes principais, o soluto e o solvente. Então, pessoal, uma solução, ela nada mais é do que uma mistura entre um soluto e um solvente. Mas então daí você pode se perguntar: "Ah, professor, mas o que é um soluto? O que é um solvente?" A gente vai verificar que o soluto ele é considerado como o dispersor ou a substância sendo dissolvida. A gente vai usar muito como exemplo uma solução que é bastante conhecida, que é uma solução nada mais, nada menos que água e sal de cozinha, o NaCl. Nesse exemplo de solução, o sal de cozinha ele seria considerado como o soluto, pois ele que vai estar sendo dissolvido na água. A água, por sua vez, né, ela vai assumir o papel de solvente, porque ela é nela que a solução vai estar homogeneizada, né, e os cristais, né, de sal serão dissolvidos nesse material que é a água. As partículas do soluto, né, no caso, quando a gente faz esse pequeno experimento, né, de conhecer essa solução, as partículas elas devem apresentar o diâmetro de até 1 nanômetro. 1 nanômetro é uma dimensão muito pequena, então 1 nanômetro é 10 elevado a menos 9 metros. Então é muito. São partículas muito pequenas que são vistas apenas em microscópios muito potentes. Então ao longo da essa dispersão, essa mistura de essa dispersão do soluto no solvente, ela não é perceptível a olho nu. Tanto que por isso que a gente falou ali no começo, né, que as soluções são dispersões homogêneas. A gente não consegue perceber o, o material que foi dissolvido no solvente, devido a esse tamanho de partícula ser muito, muito pequeno. Então, é, o soluto ele também eles não podem ser separados nessa essa dispersão essa dispersão homogênea das soluções, elas não podem ser separadas através de técnicas físicas, tais como filtração, decantação e centrifugação de partículas. Apenas por técnicas químicas que existe essa possibilidade de separação, porque depois que foi feito o depois que o soluto é dissolvido no solvente, que há essa mistura homogênea, essas partículas não conseguem se sedimentar com o passar do tempo.
Então, por mais que após, vamos supor que a gente fez o experimento da água com sal, é, essa solução ela não vai com o tempo formar, não vai ter essa decantação, essas partículas elas não vão precipitar no fundo do copo, por exemplo. É, lógico que varia de acordo com o coeficiente de solubilidade do solvente que a gente esteja falando, né? Porque sim, vamos dar um exemplo, eu vou querer dissolver em um copo de 500 ml, eu vou querer dissolver 1 quilo de sal. Eu não vou conseguir dissolver tudo, pois chega um ponto, né, tem um momento que o solvente ele tem uma certa quantidade de soluto que ele consegue estar fazendo que ele consegue dissolver. Então, mas assim, se a gente estiver respeitando esses fatores, né, de coeficiente de solubilidade de um solvente e a quantidade de soluto que eu quero dissolver nele, é, eu não co- es- essa não vai ocorrer essa precipitação das partículas ao fundo se eu estiver respeitando esses fatores. Então, por técnicas físicas, não é possível fazer a, a, a separação do soluto e solvente depois de realizada a mistura. Falando um pouquinho do solvente, pessoal, ele por sua vez, é o dispersante, ou seja, é a que permite que o soluto distribua-se em seu interior. Então, no exemplo da água e do sal, né, como foi falado já várias vezes, a água sendo a substância que está recebendo, que vai o solvente líquido, no caso, a água, vai estar recebendo o soluto, que seria o sal de cozinha. Ele é essa água que vai estar no seu interior, permitindo que o soluto se distribua. Como foi dado um exemplo, né? O sal de cozinha e água é uma solução bem simples, uma solução bem famosa, utilizada por muitas pessoas no dia a dia para cozinhar, para fazer é, alguns afazeres domésticos. É uma solução que é encontrada também naturalmente, visto que a água do mar é salgada devido a essa mistura entre o sal, né, o cloreto de sódio presente nos oceanos e a água. Então, essa exemplificação aqui do, no slide, pessoal, é, aqui que demonstrando, explicando justamente essa mistura, né, essa solução, que seria a mistura de sal e água, sendo o sal o soluto, a água o solvente, e nela como que estaria distribuídas os íons, né, do, 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 do cloreto de sódio, que essa propriedade da água e do sal de cozinha, quando eu faço essa mistura, ocorre um fenômeno químico que a gente conhece como dissociação iônica. É, existem algumas formações de moléculas, formações de algumas misturas, alguns elementos. Por exemplo, o sal de cozinha é formado por uma, uma molécula de um metal, que é o sódio, e um ametal, que é o cloro. Para eles se estabilizarem quimicamente, o, 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 só- o sódio recebe um elétron e o cloro doa um elétron, havendo uma ligação iônica, que a gente conhece como ligação iônica, quando ocorre essa perda e ganha de elétrons por diferentes elementos para que estes possam estar estabilizados quimicamente. Quando eu, quando eu misturo o sal de cozinha, o cloreto de sódio, no solvente água, vai ocorrer essa dissociação iônica, vou ter uma formação de de cátions e ânions do, 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 do cloro e do sódio,
E esse fenômeno químico, conhecido como dissociação iônica, ocorre apenas para esses elementos que se estabilizam devido à perca ou ganho de elétrons. É, então, pessoal, falando sobre a água, né, que ela é conhecida como solvente universal devido à enormidade, à grande quantidade de substâncias que são possíveis de serem dissolvidas nela. Porém, eu não posso dizer que ela é o solvente sempre. Podem haver situações em que a água ela vai ser dissolvida. Mas ela, devido a essa grande quantidade de substâncias que a gente consegue dissolver na água, ela tem ela é comumente chamada de solvente universal. Ela é formada por ligações covalentes polares na molécula. Portanto, ela vai apenas dissolver solutos polares, como por exemplo sais, açúcar e álcool, devido a uma regra, pessoal, geral da solubilidade, que a gente vai estar vendo daqui a alguns slides, que é a regra do semelhante dissolve semelhante. Outro exemplo famoso de uma de uma coisa que a gente vai tentar fazer, por exemplo, uma mistura de água e óleo. É uma, é uma mistura que não é possível de ser feita, não vai ficar homogêneo, não vai ser uma solução homogênea, pois o óleo não vai se dissolver na água. Ele não se dissolve na água devido a essa regra geral da solubilidade, que quer dizer que semelhante dissolve semelhante. Como a água a gente está verificando aqui, a água ela é uma substância formada por ligações covalentes polares da molécula, ela vai dissolver apenas semelhantes. Então, o álcool, que é também uma substância formada por ligações covalentes polares, é dissolvido na água. Agora, o óleo, ele não é uma substância que ela não é uma substância formada por ligações covalentes polares. Ele é então uma substância apolar. Então ele só pode ser dissolvido, o óleo, por exemplo, pela gasolina, que é igualmente uma substância apolar. A gasolina utilizada hoje em dia, por exemplo, ela possui 25% de etanol dissolvido nela. Ou seja, nesse caso, o soluto é o álcool e o solvente é a gasolina. É, Em geral, o solvente ele sempre vai estar em uma quantidade maior do que o soluto. Não é uma regra geral, mas, por exemplo, para soluções líquidas, que no caso seria um líquido dissolvido em outro líquido, no caso a gasolina dissolvendo o álcool, a gasolina seria considerada o solvente e o soluto, o álcool, mesmo os dois sendo líquidos, mas devido à maior quantidade de gasolina, ela é considerada o solvente. Sobre a regra dos semelhantes a gente já falou. Outra vez aqui, né, se refere à polaridade do solvente e do soluto, explicando o fato do óleo não ser dissolvido em água, como já foi explicado. E outra coisa importante para a gente estar salientando, pessoal, antes de encerrar, é que um outro exemplo de solução bastante famosa que a gente faz no dia a dia e a gente pode verificar outro fenômeno químico que ocorre, que é a presença de corpo de fundo em soluções. O que seria o corpo de fundo, pessoal? Lembra que a gente falou ali a respeito do coeficiente de solubilidade? A gente falou meio por cima, mas basicamente os solventes, né, eles têm uma certa quantidade de soluto que eles podem dissolver. Por exemplo, foi dado o exemplo da água e do sal, mas eu vou dar um outro exemplo que é comumente usado no dia a dia, aí no nosso cotidiano, que seria o achocolatado com o leite. O achocolatado e o leite, o achocolatado geral formado por açúcares,
O leite tem grande parte em sua composição água. Quando a gente vai fazer essa mistura do, do achocolatado com o leite, quando a gente coloca bastante achocolatado, né, para deixar ele mais forte, mais quando a gente depende muito, né, de cada um que tem um gosto, né? Mas vamos supor, tem pessoas que gostam de mais achocolatado no leite para ficar mais forte. Eles vão estar, seria quimicamente falando, eles colocando mais soluto no solvente, que seria o leite. Quando você coloca uma quantidade excessiva de, de soluto para dissolver no leite, vou colocar uma quantidade excessiva de achocolatado para dissolver no, no solvente, que é o leite, pode haver depois, ultrapassando esse coeficiente de solubilidade, vai formar ao, no, na parte de baixo do copo, por exemplo, se você estiver fazendo numa xícara, vamos dar um exemplo de um copo, vai estar formando lá embaixo, precipitando um pouco de soluto, porque esse soluto não pode ser dissolvido totalmente. Essa quantidade que você colocou no leite, ela não pode ser dissolvida é, totalmente. Para isso, a gente fala que é uma solução que foi saturada. O que seria uma solução saturada? Uma solução que ultrapassou esse coeficiente de solubilidade que o solvente tinha, então houve a formação de um corpo de fundo. Mas o que pode ser feito para que haja esse restante, esse corpo de fundo possa ser dissolvido no leite? O único fator que pode determinar, né, que pode aumentar a solubilidade de sólidos em líquidos é o aumento de temperatura. Então, se você pegar, fazendo esse experimento em casa, o achocolatado e o leite e colocar para ferver, seja no micro-ondas ou seja no fogão, você vai conseguir estar dissolvendo esse restante de soluto que você colocou na solução. E para essa solução que você utiliza esse aumento de temperatura, que você faz dá esse empurrãozinho para que haja essa dissolução do corpo de fundo, a gente pode chamar essa solução de uma solução supersaturada. Então, pessoal, apenas para encerrar, para exemplificar esse conceito, então, uma solução que respeita o coeficiente de solubilidade do solvente, a gente chama de solução insaturada, pois não há formação de corpo de fundo. Para uma solução que, que você ultrapassa o limite do coeficiente de solubilidade de um solvente para líquidos e sólidos, a gente chama de solução saturada. E quando você utiliza temperatura para fazer a dissolução, utiliza um método físico para que haja essa, essa dissolução do restante desse corpo de fundo, desse soluto que está no solvente, a gente chama essa solução de solução supersaturada. Beleza, pessoal? Por hoje é só. E quaisquer dúvidas que venham a ter, estaremos solucionando, estaremos respondendo na aula presencial. Fica aqui o meu muito obrigado para todo mundo que está acompanhando, que está aqui conosco tentando aprender um pouco mais sobre essa matéria de itinerário, um pouco mais sobre química. E meu muito obrigado, tchau, tchau. Até a próxima, pessoal.